A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo deve confirmar hoje o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Foi feita a prova em um paciente que desembarcou dia 21, vindo da Itália, da região da Lombardia, um brasileiro que estava a trabalho na Itália, ficou quase 15 dias por lá, chegou a São Paulo com os sintomas do coronavírus, foi ao Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul da cidade, confirmado naquele teste rápido o coronavírus. A contraprova foi então enviada ao Instituto Adolf Lutz. É mais um protocolo a ser cumprido, mas é certo que o caso será confirmado ainda hoje pelo Adolf Lutz, instituto referência no país. O repórter Lucas Herrero tem mais informações pra gente. Bom dia, Lucas. Bom dia a você, Rafael. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É justamente isso. O Ministério da Saúde ainda aguarda o resultado dessa contraprova do exame que foi feito num homem de 61 anos que testou positivo para o novo coronavírus em São Paulo. O caso, notificado na terça-feira pelo Hospital Albert Einstein, ainda está sendo analisado pelo Instituto Adolfo Lutz, que é um dos laboratórios de referência nacional. O homem apresentou sinais compatíveis com a doença logo depois de desembarcar em São Paulo no último dia 21, e segundo o Ministério da Saúde, ele está bem, com alguns sinais de febre, tosse seca, dor de garganta e coriza, e recebeu as orientações de precaução padrão. Ele não está internado no hospital. O resultado da contraprova deve ser liberado hoje e dificilmente vai apontar algo diferente do que já se conhece. Quem destaca isso é o infectologista Esper Calas. O teste que está sendo utilizado para fazer diagnóstico de coronavírus, ele é bastante preciso. A chance de dar negativo na segunda prova é muito pequena, portanto. O paciente tem as características clássicas descritas da doença, Covid-19, e veio de uma região onde está tendo transmissão de pessoa a pessoa, que é na região que começou a se disseminar na Itália. E algo muito importante, Rafael, é não disseminar pânico. Quem faz isso, quem dá essa letra, essa orientação a todos, é o infectologista Davi Wipp. Brasileiros que estão em outros países tentando adiantar a volta para o Brasil, estão alarmados, preocupados. Não é para isso, tem que ter muita calma. Tem na Europa, vai ter no mundo inteiro, tem nos Estados Unidos, tem na Ásia e vai ter na América do Sul. Nós ainda desfrutamos de um momento mais tranquilizador do ponto de vista epidemiológico, porque nesse momento nós estamos no verão. O vírus não gosta de verão, o vírus gosta de inverno e outono. Então isso beneficia o país e todos aqueles que têm clima quente nesse momento. Em nota, as secretarias de saúde do estado e da prefeitura aqui de São Paulo informaram que estão com as equipes preparadas para acompanhar o novo coronavírus e identificando os contatos no domicílio, hospital e voo, com apoio da Anvisa junto à companhia aérea. As autoridades controlam a chegada de passageiros de 8 países: Camboja, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Tailândia e Vietnã. Então, recapitulando, o Ministério da Saúde ainda não confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil, porque aguarda a saída, o resultado da contraprova, e devemos ter uma coletiva aqui em São Paulo hoje à tarde para explicar os próximos passos dessa precaução contra o novo coronavírus. É isso aí, o Lucas Herrero está acompanhando esse caso e olha, o Ministério da Saúde vai fazer uma reunião às 11 horas da manhã, com todas as informações disponíveis sobre esse caso aqui de São Paulo. Nesse encontro vai ser concluído, o que se tem de informações, e a ideia é, claro, chamar a imprensa para uma coletiva no início da tarde para tratar do assunto. Inevitável que o coronavírus chegasse aqui ao Brasil, a gente já abordava isso com especialistas, a quantidade de voos, o deslocamento hoje é facilitado pelo mundo. Quando a situação era com a China, a gente tinha algum tipo aí de benefício, porque não há voo direto da China para o Brasil, não existe nenhuma aeronave que faz esse trajeto sem uma escala. Agora, em relação à Itália, em relação a esses países, nós temos uma quantidade grande de voos diários aí fazendo esse trajeto. Então, inevitável que chegaria. Agora, importante, acho destacar aqui para o nosso ouvinte, a posição adotada pelas instituições de saúde e também pelo governo brasileiro, que tem sido vigilante
desde o primeiro momento do coronavírus, né, quando houve a primeira informação na China, o monitoramento, a precaução. Você vê, esse paciente chegou ao Albert Einstein, já tinha um protocolo a ser seguido ali, rapidamente levantou-se a suspeita, foi feito o exame, mandaram para casa, ele está em isolamento. Quer dizer, o mais importante é a gente ter essa vigilância e seguir os protocolos que estão sendo recomendados pelas autoridades, pelos países onde essa doença já foi detectada, né? Agora, o coronavírus é pior do que o Zika? É pior do que o Ebola? É pior que chikungunya? Olha, nós estamos aí convivendo com dengue, com H1N1. De repente, essa toarda toda em torno do Covid-19, que é esse o nome científico do coronavírus. Mas não deve ser à toa. Se as autoridades chinesas isolaram a cidade onde se manifestou pela primeira vez essa doença, fizeram o alerta para todo o país, e você topa com ruas num país de 1 bilhão e 300 milhões, vazias, desertas. Se a Organização Mundial de Saúde faz o alerta para toda a Europa, agora também nos Estados Unidos, é sinal de que esse coronavírus certamente é uma doença mais perigosa do que todas as outras que nós conhecemos. Mas já que falamos em Estados Unidos, a Daniela Florenzano chama para dar mais informações. Segundo a diretora do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias, não há dúvidas sobre se haverá surto de coronavírus no país, mas sim quando isso deve ocorrer. Nancy Messonnier afirmou que ainda não se sabe o grau de propagação da doença, mas que os cidadãos devem se preparar para um impacto significativo. O secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, também demonstrou preocupação, afirmando que é um desafio mundial sem precedentes e potencialmente grave. Complementou que não há como isolar os Estados Unidos de um vírus e que é preciso ser realista. Já o presidente Donald Trump insistiu em passar uma mensagem de otimismo, afirmando que o país é capaz de se proteger contra a propagação do coronavírus. No início da semana, ele solicitou ao Congresso a liberação de 2,5 bilhões de dólares para investir em medidas que ajudem a conter um possível surto. Nesta terça, autoridades americanas confirmaram 57 casos de coronavírus, um aumento de 4 em relação ao contabilizado na segunda. Dos Estados Unidos, Daniela Florenzano para a Rádio Bandeirantes. Bom, e ouvintes nossos estão levantando uma questão que já foi analisada pelas autoridades. Agora estão indo atrás dos passageiros do voo em que veio esse brasileiro da Itália em que foi detectado com o coronavírus. É preciso, né, examinar todos. A Anvisa já pediu a lista, viu, Zé Paulo? Vai atrás dos passageiros, das pessoas que entraram em contato com esses passageiros, da tripulação do voo, obviamente. O passageiro, como eu disse, ficou quase 15 dias lá na Itália, veio ao Einstein no dia 25, aquele exame rápido, a PSR, o nome do exame, identificou imediatamente que se tratava de coronavírus e ele foi orientado a voltar para casa porque tinha sintomas não tão graves assim, e é recomendável que nessas circunstâncias o indivíduo fique em casa, em isolamento respiratório, como eles costumam dizer, e não em isolamento total, porque no hospital, até me surgiu essa dúvida na hora que eu fui fazer a entrevista com o Dr. Esper Callas, a gente tem noticiado aqui, não é? Navios, por exemplo, com pessoas que não podem desembarcar em um determinado país, e enquanto isso você tem um caso comprovado e em tese permite que essa pessoa com um caso comprovado circule por aí. Se ela não tiver bom senso, né, ela pode ir ao trabalho, pode ir à pizzaria, à festa da escola do filho e não contar para ninguém, né? A gente não pode apostar no bom senso de absolutamente todo mundo. O que acontece é que quando você não tem um caso confirmado, mas suspeita de 100 pessoas, você tem de monitorar 100 pessoas ali, porque se as 100 estiverem infectadas, você tem de tratar as 100 depois, se entrar em contato com todo mundo que entrou em contato com aquelas 100 pessoas. Em contrapartida, e mais, né, Rafael? Desinfetar o avião, né, em que ele viajou. Exatamente. Em contrapartida, se você tem um caso confirmado, isolado, você pode procurar as pessoas que entraram em contato com aquele indivíduo, mandá-lo para casa para que ele se recupere dos sintomas. São 14 dias em isolamento
respiratório, como eles costumam dizer, ou seja, em casa, tomando basicamente os mesmos cuidados que uma pessoa com uma gripe comum toma e procurando o atendimento médico na eventualidade de um desses sintomas se tornar mais grave do que já foi. Mas acho muito importante ressaltar aqui a rapidez com que isso foi diagnosticado, ou seja, o indivíduo procurou o Albert Einstein no mesmo dia. O Albert Einstein mandou para o Adolf Lutz o alerta de que nós tínhamos um caso de coronavírus aqui em São Paulo. É preciso que o governo brasileiro, que está agindo muito bem nessa questão, as autoridades sanitárias, o pessoal os sanitaristas do Ministério da Saúde são absolutamente brilhantes, estão entre os melhores do mundo, é um corpo fixo de profissionais da melhor qualidade, eles sabem exatamente como agir diante desse coronavírus, como agiu diante de outras epidemias que já até mais graves que já aconteceram e que também ameaçaram o Brasil exatamente como o coronavírus. Agora é preciso também aprender com as lições que estão sendo dadas, né, com a experiência do governo da China, que também está atuando nisso desde o começo, né, de que esse vírus surgiu lá em Hubei, né, que é o epicentro da doença. Aliás, ontem, só nessa província foram confirmadas 52 mortes, o que elevou para 2.715 as mortes provocadas por coronavírus lá na China. Eu me lembro que semanas atrás nós entrevistamos aqui o infectologista Davi Wipp, e aí eu perguntei a ele sobre isso, sobre se a letalidade estava dentro dos padrões, digamos assim, aceitáveis. É claro que nenhuma morte é aceitável, mas ele disse que o 2% era razoável, que era exatamente o percentual daquela ocasião. Hoje está acima dos 3%. 3% dos casos confirmados de coronavírus resultaram em mortes. Mas a boa notícia é que o número de infectados e também, por consequência, o número de mortos, isso vem está diminuindo, o que mostra uma perda de força ali do vírus. A questão é que isso coincide com a chegada do vírus em outros países, e chegou de maneira forte, chegou chegando, né? Como na Itália, no Irã e etc. Mas, enfim, todos os cuidados são absolutamente necessários, mas como todos esses especialistas dos têm dito, não há motivo para pânico.